Provérbios 19, 25. Na versão revista atualizada diz assim: quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. Na versão na linguagem de hoje diz assim: os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam a lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido. Então vejam só. Na linguagem, na revista atualizada diz quando ferires ao escarnecedor, enquanto que a outra diz quando, diz aqui, os orgulhosos devem ser castigados. Esse provérbio, ele está falando sobre a repreensão e a correção das pessoas que muitas vezes, e aí em relação à sabedoria, não é o conhecimento, tem pessoas que são orgulhosas e desprezam a sabedoria. Pessoas que desprezam a sabedoria. Então, diz aqui, repreenda aquelas pessoas como que desprezam a sabedoria, que são orgulhosas, né? Muitas vezes tem uma atitude de zombaria, de sarcasmo, tá? Também em relação ao conhecimento, mas aqui eu quero chamar a atenção em relação à sabedoria. Ou seja, são aquelas pessoas que muitas vezes até têm conhecimento, mas elas têm uma mente fechada para a sabedoria. Muitas vezes não leva a sério, como a gente conhece muita gente na Irmão Juvenal que não leva a sério a palavra de Deus. E aqui está chamando a atenção disso, né? Ferir aqui o escarnecedor não é como que machucar ele, mas chamá-lo a atenção, né? O repreendê-lo, né? Ferir nesse sentido, de repreender. Tá? Então, na primeira parte aqui, ele chama a atenção dessa repreensão, ou seja, o provérbio aqui sugere que a gente tem que confrontar o escarnecedor para corrigi-lo. Certo? Para corrigi-lo, aquele que despreza o conhecimento, para corrigi-lo. De forma que essa pessoa, ela é considerada como ingênua. Vejam só, é escarnecedor e ao mesmo tempo ingênuo, por desprezar a sabedoria. Entenderam? Ao mesmo tempo, ele é orgulhoso, mas ele também é ingênuo. Tá? Para quê? Para que ela sendo repreendida, ela possa vir a entender a necessidade de obter sabedoria. A gente viu que sabedoria o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A gente viu que a sabedoria é adquirida tanto com a ajuda do conhecimento, como também da observação da vida, como viver a vida e aprender com os obstáculos que a vida vai apresentar. Obstáculos que a gente vai transpor, né? Barreiras que a gente vai vencer. E aí a gente vai adquirindo sabedoria. Esse indivíduo aqui é um indivíduo que ele não quer aprender a sabedoria, ele não quer ter esse conhecimento, ele vive de forma desprezando esse conhecimento. Desprezando. E aqui o sábio está dizendo, vamos chamar a atenção dele. Né? Aí o que é que significa isso? Significa que a correção, ela vai ser uma ferramenta eficaz para abrir o olho do ignorante. Para abrir o olho do ignorante e para abrir os olhos daqueles que desprezam a sabedoria. Permitindo que o indivíduo reflita, e ele, em refletir, ele começa a tomar consciência de que é importante ele obter sabedoria. E muita gente vive assim. Muitas pessoas vivem assim. Eu vou usar um exemplo simples, né? Os filhos da gente não têm sabedoria para ver. A gente é que tem que estar ali orientando, chamando a atenção, né? Ele, não, eu sei, rapaz, você não sabe, você pensa que sabe. Escuta o que eu estou dizendo primeiro, porque eu também pensava assim, eu achava que eu sabia, meu pai chamava atenção, minha mãe chamava atenção. Então, geração após geração, os pais estão ali chamando a atenção dos filhos. Aí eu digo para meus filhos, olha, você acha que a gente já nasceu grande? Não, a gente nasceu criança, meu filho, a gente passou a adolescência, passou a infância,
né? Passou a juventude. Muitas coisas meu pai chamava a atenção e dizia, não é assim não. E eu quebrava a cara. Aí hoje eu fico, às vezes, aí já adulto eu penso, rapaz, quantas coisas meu pai me orientou. Se eu tivesse dado ouvido a eles, eu tinha passado muito menos problemas que eu passei. Mas é aí que a pessoa obtém a sabedoria, porque ela passa pelo problema e ela vai começando a obter sabedoria. Porque tem gente que, mesmo o pai repreendendo, mesmo o pai ensinando, e a mãe também, ele não dá ouvido, vive a vida, né? Sendo, como que diz aqui o texto, um escarnecedor, alguém orgulhoso em relação à sabedoria, e não aprende a viver. E eles têm o hábito de qualquer coisa, quando a gente vai corrigir ele. Eu sei, eu já sei. Exatamente, diz que sabe. No fundo, irmã, eles não sabem. E dizer que sabe é uma forma de argumentar de quem não tem argumento. Ah, eu sei. Não, você não sabe não. Aí quando você diz que você não sabe, é que fica nervoso. Porque não tem argumento, ele sabe que não sabe, mas não quer admitir. É o que o texto diz aqui, o orgulhoso. Né? O orgulhoso. Então a correção é uma ferramenta eficaz para abrir os olhos do ignorante. Na segunda parte do provérbio, ele diz assim: repreenda o sábio e crescerá em conhecimento. Você vai ferir o escarnecedor, ou seja, você vai chamar a atenção do orgulhoso para que ele possa aprender a ser simples e ter prudência. Já no caso aqui da segunda parte, repreende aquele que é entendido aqui, refere-se, né? Repreende ao sábio, refere-se a uma pessoa que já é educada, que tem uma compreensão, e educada aqui, não é no sentido de educada no trato com as pessoas, não, fulano é uma pessoa educada porque trata bem, não é nesse sentido. Isso é até consequência de obter conhecimento. Era para ser, porque tem muita gente que é educada, mas ignorante, não sabe tratar as pessoas. Né? Então, o indivíduo, ele tem um conhecimento e ele tem uma compreensão mais profunda dos assuntos. E, ao mesmo tempo, ele tem um coração simples. Ele está aberto a novos conhecimentos. Então, o provérbio está dizendo aqui que mesmo aqueles que já têm conhecimento, que já têm um entendimento, a correção e a repreensão vão levar essa pessoa ao maior entendimento e aprofundamento do conhecimento. Porque é preciso humildade para adquirir novos conhecimentos. Porque na humildade é que você, irmão Juvenal, e nós entendemos que a gente não conhece, não sabe. Então, por não saber, você para ouvir, para aprender, para entender. Não é porque a gente já tem os cabelos brancos que a gente já sabe de tudo. A gente sempre tem algo a aprender. Sempre. Nunca vamos deixar de aprender. Mesmo às portas da morte ainda temos algo a aprender. Então as pessoas sábias, elas têm o quê? Elas têm dentro de si um espaço aberto para aprender, para o crescimento. Então, quando você corrige o humilde, você faz o quê? Você permite que o indivíduo reflita, ele pense sobre o que ele está fazendo. E ele percebe, não, eu estou fazendo errado. Eu vou corrigir. Porque, meus irmãos, vejam só, há duas mudanças na vida que acontecem no homem. Há as mudanças que são empurradas de fora para dentro e as mudanças que são impulsionadas de dentro para fora do homem. Eu até amplio mais. Há duas grandes revoluções na história da humanidade. As revoluções que acontecem de dentro do homem para fora e de fora para dentro. Aquelas revoluções que acontecem de fora para dentro não mudam o homem. Elas apenas mascaram que as pessoas, por necessitarem sobreviver, aceitam aquela mudança para dizer, olha, eu tenho que viver, sobreviver, para poder me manter vivo eu vou aceitar. Mas no íntimo ele não aceita aquilo. Ele está ali tentando manter-se vivendo, tentando harmonizar aquilo que ele pensa interiormente com o que ele vê exteriormente, que é impulsionado para ele. Isso a gente vê muito hoje aí, meus irmãos. Tem muitas pessoas que, por exemplo, não aceitam casamento do mesmo sexo. Não aceitam. Mas está sendo empurrado de fora para dentro.
tem pessoas que não aceitam. E não aceitam não é porque não querem, porque olham a palavra diz que não tem sentido isso. As pessoas querem viver, podem viver do jeito que querem viver, tudo bem, vivam do jeito que querem viver, mas querer estabelecer os padrões, né, para certas situações na vida, para todo mundo, aí fica complicado. Por isso que não há a mudança sofre, né, essas barreiras, né, as pessoas não conseguem aceitar. Então, o texto chama a atenção que é preciso estar aberto para refletir. Então, muitas pessoas estão abertas a refletir. A própria ciência já falou da importância da presença na casa de uma mãe e de um pai. A gente sabe que tem muita família estruturada por aí, meus irmãos, você não tem ideia. Carro para vender droga, da prostituição, entendeu? Tem crianças que estão lá vendo a mãe se prostituir e a mãe leva o homem para dentro da própria casa. Muitas vezes o espaço, muitas vezes nem não tem nenhuma cortina para separar as relações sexuais daquela pessoa, daquelas crianças. E aquelas crianças estão ali vendo aqui. Né? Isso acontece. Exploração de crianças. Então, tem gente que quer que muitas vezes seja aceito como forma. Não tem problema sim. Pode não ter problema para aquela pessoa que já está ali naquela vida, e aquelas crianças que estão ali. Então, o texto diz aqui que você tem que chamar a atenção daqueles que não querem sabedoria, não querem refletir sobre o que eles fazem, né? Por falta de sabedoria, da forma como eles vivem. Então, já as pessoas sábias, elas abrem o espaço para aprender e para crescer. Então, em síntese, o provérbio ensina a importância do quê? Da correção e da repreensão, como instrumento para ensino. Repreender e corrigir é um instrumento de ensino. E muitas pessoas não querem ser repreendidas. A gente vê isso muito na igreja, meus irmãos. Essa pessoa vai para o trabalho dela, ela recebe repreensão de patrão, de chefe, de todo mundo. E muitas vezes não é repreensão com amor, não, é com ignorância, muitas vezes. E ela não deixa de ir para o trabalho no outro dia, não. Mas se o pastor, o líder, chega para a pessoa e chama a atenção dela de algo que ela está fazendo que não deve fazer, ela fica melindrada e ela não quer nem vir mais. Não é uma pessoa sábia. O sábio, ele para pensar e diz, rapaz, eu estou errado, eu tenho que mudar. Entendeu? E tem muito crente orgulhoso. É impressionante, irmão. Muito crente orgulhoso. Você fica olhando assim, fica bobo de ver. Isso não é só membro, não. Pode ser pastor, pode ser líder. Orgulhoso. Não é? Mas o texto diz aqui que a gente tem que repreender para ensinar. Ou seja, mesmo as pessoas ignorantes, e ignorantes no sentido de não ter conhecimento, não é ignorante no trato, tá? Ou pessoas sábias, de uma forma ou de outra, se você chama a atenção delas, se você repreende elas, você vai... elas vão ter que ter uma atitude de humildade, e na atitude de humildade, de observar no que elas estão sendo repreendidas, elas vão... obter o quê? Um novo conhecimento. E esse conhecimento vai melhorar ela como pessoa. É nisso que esse provérbio está falando, atenção. Não é? Então, quando a correção é feita de forma adequada, e aí forma adequada é quando você chama a atenção da pessoa, mostrando para ela, olha, você está errado fazendo isso. Eu já fui repreendido muitas vezes por meu pai, até por outras pessoas, falando de forma tranquila, assim, explicando, olha, não faça dessa forma, que você tem dificuldade por isso. E eu ficar observando, realmente, a pessoa tem razão.
E muitas coisas eu observei, não, eu tenho que mudar. E eu notei que quando eu fiz essa mudança, foi melhor para mim. Foi melhor. Porque, irmão Juvenal, o que acontece é o seguinte, quando a gente obtém conhecimento, e eu vou explicar, porque eu acho que o irmão vai entender. Veja só, irmão Juvenal. O conhecimento vem através do estudo, né? Mas a sabedoria não vem através do estudo. O estudo é um instrumento para obter sabedoria. Mas irmão Solange sabe que a vivência da vida, para aquelas pessoas que querem obter sabedoria, ela traz ensinamento. Ela traz ensinamento. Então, muitas vezes, tem um indivíduo que está no mesmo lugar, no mesmo ambiente, vamos imaginar na igreja. O indivíduo tem conhecimento, mas ele não tem sabedoria. E o outro irmão aqui não tem muito conhecimento, mas tem sabedoria. Mas quando você olha no nível de conhecimento do mundo, que o conhecimento secular, vamos pensar assim, esse indivíduo está acima do outro. Mas quando você olha no nível da sabedoria, a inverte. Só que tem um detalhe, o conhecimento secular, ele estabelece um patamar de que quem tem conhecimento tem poder. Quem tem conhecimento tem condições de orientar os outros. Ele é quem vai ensinar. Quem tem conhecimento é quem ensina. Ou seja, quem ensina é porque tem conhecimento. Mas só que tem um detalhe, ele pode não ter sabedoria. Aí ele faz algo de errado. Aí vem um indivíduo aqui que tem menos conhecimento, mas tem mais sabedoria e vai repreender esse daqui. Se esse indivíduo aqui, o orgulho tomar conta dele, que na maioria das vezes é o que acontece, ele não vai aceitar a repreensão daqui, como quem diz assim, como é que eu vou aceitar a repreensão do irmão que é semi-analfabeto? Entendeu? Ele não tem sabedoria, mas ele tem conhecimento. Mas o conhecimento o impede de ouvir a repreensão do irmão mais humilde. E ele não aceita. Né? Até porque muitas vezes quem está em redor vai dizer, rapaz, como é que tu, um homem tão estudado, vai aceitar uma repreensão de um homem semi-analfabeto? Que não sabe de nada. Mas ele não está distinguindo duas coisas. Uma coisa é sabedoria, outra coisa é conhecimento. Você pode ter conhecimento, mas não tem sabedoria. E você pode não ter conhecimento, mas tem sabedoria. Então, quando o indivíduo sábio vai repreender aquele que tem conhecimento, se ele tiver um pouco de humildade, e ele tiver um pouco de consciência de dizer, eu estou sendo repreendido para eu melhorar, ele vai ouvir, ele vai até dizer, meu irmão, muito obrigado. Embora não é o que vai acontecer. Entendeu, irmão Juvenal? Entendeu, irmão Solange? Pronto. Então, esse provérbio está chamando a atenção disso. Tá? Para você separar sabedoria do conhecimento. E saber que as duas coisas são diferentes. Então, muitas vezes, vai ter um indivíduo com conhecimento e você tem que repreender ele para que ele possa adquirir sabedoria. Agora, quando o indivíduo ele tem conhecimento e ele tem sabedoria, é o melhor dos mundos, né? Porque ele vai conseguir impulsionar cada vez mais a vida dele e a vida dos outros que estão ao redor. Certo? Então, é através dessa correção que a gente vai incentivar até o quê? O crescimento intelectual e espiritual. Porque a sabedoria, ela é espiritual. Isso vai ajudar tanto a nós mesmos como os outros a adquirir e obter uma compreensão mais profunda da sabedoria.